Sob as cinzas do tempo, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Segunda parte, capítulo 45. A reencarnação de Torquemada. Esgueirando-nos com a desculpa de que dentro de mais alguns dias a reforma no porão seria iniciada, satisfizemos a curiosidade de 3 ou 4 funcionários que nos viam descer e paramos em frente ao quarto que Paulinho ocupara nos seus últimos tempos no sanatório. Pedindo a Manuel Roberto que abrisse a porta, notei Dona Modesta quase em estado de transe. A minha longa convivência com aquela médium excepcional me ensinara a lidar com as suas faculdades. Assim que entramos e acendemos a luz de pequeno abajur, Dona Modesta principiou a descrever, em transe sonambúlico. O quarto está vazio, Inácio. O espírito não está mais aqui. Creio que os seus primeiros vínculos com o novo corpo em formação foram estabelecidos. Graças a Deus. Oremos para que tudo se consume. Não há mais motivo para mantermos este corredor fechado. Convém que incineremos o colchão e os lençóis. Observo sobre eles restos de uma matéria estranha e fétida. Mandemos caiar este quarto e o iluminemos melhor. Quer dizer, indaguei, que o nosso hóspede já se foi? Sim, dentro de alguns meses renascerá. Não comentemos mais o assunto, Inácio. Nem agora escreva sobre ele. As pessoas não acreditariam no que temos vivenciado por aqui. Seríamos chamados de loucos. De mais loucos ainda, você quer dizer? Não resisti à ironia, refletindo no que, inclusive, muitos espíritas iriam dizer a nosso respeito. Deles, nossos ditos companheiros de ideal, eu e Dona Modesta suportávamos maldosas atitudes de incompreensão. Inácio, moderemos. Chamou-me ela a atenção. Dona Modesta era a única de quem eu aceitava semelhante puxão de orelhas. Orientando Manuel Roberto no sentido de que providências de limpeza fossem tomadas, saí com nossa irmã, que naturalmente se reintegrara em seu estado de consciência. Ficando sozinho na lida cotidiana com os outros pacientes, comecei a sentir falta do nosso hóspede, uma espécie de saudade de sua presença conosco. Eu, que jamais pudera supor que um dia viesse a sentir estima por um padre, nem pelo melhor deles, estava sentindo falta do mais terrível dos inquisidores. Na quarta-feira à noite, em nossa sempre esperada reunião mediúnica, após termos registrado a presença espiritual do ilustre médico francês Pierre Janet, que frequentemente nos visitava, manifestou-se uma entidade em tom ameaçador. Onde ele está? Diga-nos, onde ele está? Não tentem escondê-lo, nós o acharemos. Ele é nosso, tem compromisso conosco. Haveremos de localizá-lo. Não queiram nos enganar. Ele estava aqui o tempo todo, não é? Não tivemos acesso ao seu esconderijo, mas agora nada nos impedirá. Este é o nosso momento. Reclamamos os nossos direitos. Por que estariam dando a aquele criminoso um tratamento diferenciado? Deus não é justo? Vocês não vivem proclamando a sua imparcialidade? Até agora, ele não pagou nada do que deve. Não teremos piedade. Ao encontrá-lo, mantê-lo-emos sob cativeiro. Meu amigo, tentei argumentar, vocês fariam mal a uma criança doente? Não existe essa história de criança. Espírita é espírita e ponto final, retrucou de imediato.
Não queiram nos comover, não recuaremos. Mas ele está doente. Todos estamos, e ninguém se compadece de nós. Ele não hesitou em nos enganar. O que ele nos fez chorar daria para que o oceano transbordasse. Vocês não o conhecem. Ele está simplesmente querendo ganhar tempo e recompor-se. Torquemada nunca se arrependerá. Queremos varar-lhe os olhos, queimar-lhe a boca com brasas, despejar óleo fervente em seus ouvidos. Queremos, com ele, ir até o fim. Dizem que espírito é imortal. Veremos. Meu irmão, esqueçamos. Impossível. Temos espias nas redondezas e recebemos importantes informações que iremos checar. Nós o arrebataremos. Esteja em que condições estiver. Para nós, isto é ponto de honra. Vocês não sabem mensurar o nosso poder. Se não querem cooperar, calem-se. Estamos avisando. Vocês saberão. Quando souberem, verão que não falamos por falar. É inacreditável, exclamei, meneando a cabeça. Inacreditável o quê? 2000 anos de evangelho e vocês na mesma. Vocês não, doutor, respondeu-me incisivo. Dobre a língua, nós na mesma. O mundo é uma casca que só muda por fora. O espírito é esse pântano de interesses mesquinhos. Não temos vocação para a cruz. Vamos, aliás, cortando este assunto. No quarto mês, em que se realizara o casamento de Paulinho com Mariana, chegou-nos a notícia de que a jovem estava grávida. Gravidez de alto risco. Viera a Uberaba consultar conhecido especialista na área, que, inclusive, propôs-lhe o aborto, alegando que, segundo as suas análises, o feto se apresentava com malformação. A ausculta cardiológica evidenciava o sofrimento da criança, que somente por um milagre nasceria em perfeitas condições cerebrais. Mariana e Dona Josefina, sua avó, opuseram-se terminantemente à proposta do médico, que foram endossadas por Paulinho. Estando conosco ligeiramente no sanatório, recomendei-lhes calma e confiança, orientando Mariana para que permanecesse sob severo repouso nos meses que ainda lhe faltavam para dar à luz. Ela estava pálida e de semblante triste. Paulinho tentava reconfortá-la, mas via-se a dificuldade com que enfrentavam o problema. Ambos estavam com depressão. Ao lhe transmitir um passe em sua casa, aonde me prontifiquei a levar o jovem casal em sua curta estada na cidade, Dona Modesta foi acometida de rápida indisposição estomacal, em bocejos sequenciais que chegaram a me preocupar. A, a médium tivera súbita queda de pressão, mas, dali em diante, a gravidez de Mariana se consolidaria. Capítulo 46. Nasce a criança. Os meses se sucederam com rapidez. No sanatório, não tínhamos, graças a Deus, condições de nos deter na análise de um problema por muito tempo. Havia muito a ser feito, todos os dias. Doentes que chegavam, doentes que partiam. Felizmente, com o concurso mediúnico de Dona Modesta, as dificuldades iam sendo equacionadas. Ao trabalho conjunto com a espiritualidade, devemos praticamente todos os casos de cura que conseguimos. Ai de mim, se na condição de médico
tivesse ficado à mercê apenas dos meus parcos conhecimentos. Mais tarde, quando da desencarnação de Dona Modesta, ocorrida em 8 de agosto de 1964, eu haveria de me sentir à feição de um cego tateando no escuro. Impossível obter-se qualquer êxito na lida com os pacientes psiquiátricos, sem que se cogitasse do aspecto espiritual. Lamento os companheiros médicos, lamento profundamente, que memorizam certos medicamentos e se põem a exercer a psiquiatria com uma caneta e um bloco de receituário nas mãos. Todo paciente psiquiátrico é uma incógnita que carece ser desvendada. Se os médicos se interessassem por um só deles, haveria de aprender sobre a vida, o que os bancos universitários não lhes ensinaram. Infelizmente, máxime nos dias que correm, a preocupação da maioria é exclusivamente com o ganho material, perdendo, em contato com os pacientes, a oportunidade de conhecerem um pouco melhor a si mesmos. Sem que o médico se utilize do estetoscópio da alma, auscultando a realidade íntima de seus pacientes, permanecerá na análise superficial das patologias mentais, todas elas, sem exceção, com indiscutível componente obsessivo. Imaginem se desde o começo, no caso de Paulinho, eu não tivesse levado em conta o lado espiritual da prova que o acometia, envolvendo os seus familiares. Certamente o desenrolar dos acontecimentos teria sido bem outro. Todavia, com o concurso do mundo espiritual, podemos remontar a causa que se ocultava por detrás de causa aparente e tivemos acesso a uma história fantástica que vinha arrastando-se por séculos. No entanto, faz-se indispensável uma ressalva que consideramos importante: instrumentos mediúnicos que se tornem coadjuvantes seguros. Nos casos psiquiátricos, são raros. Infelizmente, os médiuns, em sua maioria, revelam-se sem discernimento e sem idealismo, constituindo-se eles mesmos, por um sem número de vezes, em obstáculos da ação espiritual. Inventam, criam fantasias, misturam-se emocionalmente ao problema, permitindo que o personalismo exacerbado interfira no trabalho dos bons espíritos. Digo-lhes que, sem a médium Dona Maria Modesto Cravo, o sanatório espírita de Uberaba, em seus áureos tempos, não teria existido, e eu mesmo, Inácio Ferreira, não teria logrado o relativo êxito profissional na especialidade à qual me dediquei. Era comum, em nossas inesquecíveis reuniões mediúnicas no sanatório, que o célebre médico francês Pierre Janet se comunicasse e comigo trocasse ideias, às vezes em seu próprio idioma. Deixando, porém, semelhantes reflexões de lado, na expectativa de que elas lhes possam ser úteis, devo dizer-lhes que, finalmente, para nossa alegria e para nossa tristeza, o Júnior nascera. Sim, o filho de Paulinho e Mariana, o meu afilhado espiritual Tomás de Torquemada, o mais terrível dos inquisidores da Idade Média, reencarnara. Estávamos felizes com a notícia provinda de Rufinópolis,
todavia tristes ao mesmo tempo, porque, segundo informações, o menino nascera com sérios problemas. Não enxergava e tinha as pernas e os braços menores que os de uma criança normal, segundo descrições que mais tarde teria oportunidade de confirmar. Era um quasímodo, um pequeno monstro. Custa-me escrever esta palavra para definir os traços físicos do menino a que Mariana dera à luz, em meio aos seus mais lindos sonhos de menina que se fez mulher. Fiquei tão abatido com a notícia, embora, lhes afirmo, a esperasse exatamente como chegar a mim, que na primeira reunião mediúnica que tivemos, expus ao espírito Bittencourt Sampaio as minhas angústias em relação a Mariana e Paulinho. Filho, disse-me ele persuasivo, não se preocupe. O jovem casal superará a prova da qual está participando. O infeliz companheiro renasceu exatamente na condição mental em que se encontrava. Os nossos pensamentos guiam as células na formação do corpo material. O abençoado escoadouro de nossas imperfeições. É possível que durante muitas vidas ele se apresente com deformações congeniais, até que logre em si mesmo o equilíbrio indispensável ao próprio reajuste. É quase certo que nesta sua primeira tentativa ele não consiga sobreviver por mais de alguns meses. A misericórdia divina, no entanto, ainda concederá a Mariana e Paulinho filhos saudáveis. Todavia, eles jamais esquecerão a experiência que estão vivenciando agora, em contemplando o filho deformado em seus braços de mãe e de pai. Emitirão ondas de pensamento em cooperação no equilíbrio psíquico, lento e gradativo, do espírito doente que receberam na condição de filho. O pensamento deles o acompanhará e ser-lhe-á um bálsamo, esculpindo-lhe a forma humana. Eu compreendera o que Bittencourt Sampaio me dissera, mas não conseguia afastar da cabeça o olhar de espanto de Paulinho e Mariana, quando a parteira certamente lhes colocara nos braços a figura deformada do pequenino ser. Ainda segundo informações que os amigos que semanalmente vinham a Uberaba nos traziam, o padre da pequena capela rural das imediações recusara-se a batizar o menino. Pasmemos todos. A igreja, que fizera do espírito Tomás de Torquemada aquilo em que ele se transformara, agora o vomitava, considerando-o com certeza filho de Satanás. Impressionante a desfaçatez das instituições governadas pela hipocrisia dos homens. Certo dia, à tarde, olhava pela janela do refeitório, o abandonado jardim central do sanatório. Então, esbaforido, Manuel Roberto me interrompe quando estava nefastamente para acender um maldito cigarro. Doutor Inácio, interpelou-me com espanto. Eles chegaram. Paulinho e Mariana estão aí. O senhor precisa ver.